Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. No domingo, dia 20 de novembro de 2022, chegou ao fim mais uma Conferência do Clima. E hoje, dia 23 de novembro de 2022, quarta-feira, te conto tudo o que rolou nos últimos dias da COP e trago para vocês a minha análise do evento, no quadro O Clima que Rola Entre Nós. O Clima que Rola Entre Nós, um quadro sobre mudanças climáticas do podcast Ecológica. E chegou ao fim mais uma Conferência do Clima. E te conto agora o que rolou nesses dois últimos dias de COP27. Bem, na quinta-feira, 17 de novembro, o que movimentou o evento foi a publicação feita pela ONU do primeiro rascunho do possível acordo da cúpula. E a agitação se deu por causa das primeiras impressões acerca dos temas importantes, mesmo com a possibilidade do texto ser revisto e reescrito durante os momentos finais da COP. Houve muito burburinho nos corredores e nas salas de negociações. E o alvoroço todo foi porque esperava-se avanços nas medidas de redução de todos os combustíveis fósseis, e não somente do carvão, como foi sugerido pela Índia, União Europeia e Estados Unidos. No entanto, o documento preliminar de 40 páginas, divulgado na quinta, repetiu a meta do Pacto Climático de Glasgow, da COP26, que, por sinal, foi a primeira COP a mencionar os combustíveis fósseis e o carvão como parte da crise climática, mas que se limitou a acelerar as medidas para redução gradual de energia proveniente do carvão. Outro motivo para o estardalhaço foi que o rascunho também não incluiu detalhes para o lançamento de um fundo de perdas e danos, uma das principais demandas dos países mais vulneráveis à crise climática, como, por exemplo, as nações insulares. Com relação à meta do aquecimento global de até 1,5 grau, foi enfatizado, abre aspas, a importância de exercer todos os esforços em todos os níveis para atingir a meta de temperatura do Acordo de Paris, de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 graus, acima dos níveis pré-industriais, e buscar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau, acima dos níveis pré-industriais, fecha aspas. E finalizando o que foi destaque na quinta-feira, o secretário da ONU, Antônio Guterres, falou sobre a importância de parcerias de transição justa, como anunciado no ano passado em Glasgow, para a África do Sul, e nesta COP para a Indonésia, para ajudar os trabalhadores da indústria do carvão na transição para empregos em energia renovável. Já na sexta-feira, 18 de novembro, e que era para ser o último dia da COP, o destaque foi a ausência do documento preliminar divulgado na quinta da criação de um fundo para perdas e danos, as famosas compensações financeiras para países mais pobres e mais vulneráveis à crise climática e que já vem sofrendo drasticamente, sendo, portanto, uma demanda urgente, mas não havia sido citada no rascunho divulgado no dia anterior. Porém, durante a madrugada de sábado, a União Europeia concordou com a criação do instrumento. No entanto, argumentou que o fundo fosse financiado por uma, abre aspas, ampla base de doadores, fecha aspas. Isto é, que países emergentes que produzem altos níveis de gases de efeito estufa, como a China, por exemplo, contribuam com o fundo ao invés de só os países ricos. E a União Europeia ainda reafirmou o compromisso forte e explícito a respeito da mitigação para manter o objetivo do limite de 1,5 grau da temperatura. Mas o rascunho do acordo divulgado na sexta-feira pela ONU, antes dos avanços da madrugada, se baseou em negociações anteriores menos formais e não estabeleceu a solução proposta para uma das questões mais controversas da cúpula, os acordos financeiros de perdas e danos, para fornecer financiamento a países em desenvolvimento que já sofrem eventos climáticos catastróficos.
Apenas sinalizou que os delegados ainda estavam buscando um consenso sobre o assunto. E foi por causa desse impasse, que o fim da Copa foi adiado, o que já tem virado um costume. Afinal, das 27 edições da COP, ao menos 17 delas terminaram após o prazo previsto inicialmente. E devido aos impasses acerca das negociações, em especial sobre o tema de perdas e danos, a COP terminou no domingo, dia 20 de novembro, com uma declaração final e uma resolução sobre perdas e danos sofridos pelos países mais vulneráveis. O principal ponto do acordo prevê a criação de um fundo de compensação de danos climáticos a países em desenvolvimento e mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática, sendo que o valor de 100 bilhões de dólares, que ainda não foi contemplado, deve ser aumentado, a princípio, a partir de 2025. E assim se encerrou a COP27, com a previsão da criação de um fundo de compensação climática que terá o seu valor aumentado a partir de 2025, sem sequer ter contemplado o valor inicial de 100 bilhões de dólares. E é com essa observação que eu começo agora a minha análise sobre essa conferência. A COP27 tinha como grande objetivo e também desafio a criação desse fundo. No entanto, a conferência termina com a previsão da criação do fundo, e não com a criação em si. E mais, mesmo se o fundo fosse criado, ainda teríamos questões a serem respondidas, como o valor do fundo e de onde virá esse dinheiro, como os valores irão chegar. Questões essas que ficarão para a próxima COP. E como que o fundo também não foi criado, talvez a criação dele também tenha ficado para a COP28. Enquanto isso, os países mais vulneráveis às mudanças climáticas sucumbem aos efeitos dessa crise, enquanto esperam não só a criação do fundo, mas o dinheiro chegar para eles para se adaptarem e construir a resiliência. E já que estamos falando dos mais vulneráveis, quero destacar que, apesar do aumento na participação das comunidades indígenas, dos grupos minoritários e das pessoas vulneráveis às consequências das mudanças climáticas na COP, essas pessoas ainda não têm poder de decisão e não decidem nada. Existe nas COPs, como um todo, uma ausência de pessoas vulneráveis às mudanças climáticas nas salas de reuniões, no centro das decisões. Não vimos nessa edição e em nenhuma outra essas comunidades, esses grupos nas rodadas de negociações. O que vimos e vemos são líderes políticos e empresários falando por elas, decidindo por elas, tomando decisões que afetam diretamente a vida delas. E isso ocorre porque a tomada de decisão é baseada na lógica do poder, ou seja, só tem voz e vez e é ouvido quem tem poder, poder político, poder econômico. E sim, é importante a presença e participação, até mesmo nas decisões, daqueles que causam os impactos, que agravam e contribuem para o agravamento das mudanças climáticas, pois precisamos criar espaços para dialogar com quem causa o sofrimento, para eles saberem e entenderem o que as suas ações causam nos outros, nas comunidades ou nos stakeholders, como as organizações gostam de chamar. Porém, para que a participação desses setores, que, como eu já disse, é importante, seja positiva, é necessário que as ações e medidas acordadas nesses eventos não sejam apenas promessas e fiquem só no discurso e no papel. Porque não adianta nada as empresas que causam problema irem para essas conferências, se comprometerem com um monte de metas, mas não adotar, não aplicar nenhuma. E ainda por cima, maquiar os dados, como apontou o relatório divulgado na quarta-feira, 9 de novembro, que as emissões de gases dos efeitos estufas em instalações de petróleo e gás são cerca de 3 vezes maiores do que os produtores afirmam. Então, para mim, a COP tem sido um verdadeiro greenwash, em que empresas e governos estão mais interessados em suas imagens perante o mercado, a mídia e a sociedade do que com o planeta e as gerações atuais e futuras, pois, pelos desdobramentos das últimas COPs, empresas e governos disputam entre si quem vai propor o plano, a meta mais ambiciosa da COP, mas fazem isso sem a preocupação e a intenção de colocar em prática. Vide a insistência no uso dos combustíveis fósseis, ou melhor dizendo, na resistência em abandonar o uso dos combustíveis fósseis, e a dificuldade para a criação do Fundo de Compensação a Perdas e Danos, que na verdade já foi aprovado em Paris em 2015, na COP21 pela ONU. Mas até hoje não teve a contribuição financeira para esse fundo. Por isso que até hoje fala-se em criar o tal fundo. Então, tudo isso, bem como a estipulação e a destinação dos valores ao fundo, que é o que parece foi criado nessa COP, revela que não há preocupações nem intenções de colocar em prática o que está sendo acordado. Vamos ver agora se esse fundo, se ele realmente foi criado, se aparecerá a verba para compor esse fundo, assim como
se essa verba será destinada e como ela será destinada aos que precisam dela. E tudo isso só evidencia a necessidade de trabalharmos as mudanças climáticas, o combate à crise, a adaptação e a construção da resiliência em nível, em escala local, uma vez que em escala global, os mais vulneráveis, os que mais sofrem, não têm vez para dialogar, para compartilhar suas experiências, buscar soluções para adaptação e resiliência, e assim contribuir na construção do conhecimento sobre os efeitos das mudanças climáticas e na construção coletiva das soluções para adaptação e resiliência. Mas não estou dizendo com isso que as mudanças climáticas têm de ficar de fora do debate global, porque se faz necessário debater as mudanças climáticas em todas as escalas, local, regional e também global, e de forma integrada e não dissociada. Porém, o que as COPs têm mostrado é que o debate tem se concentrado somente na esfera global, pouco se discute no âmbito local e regional. E isto, somado ao fato de que a tomada de decisão é baseada na lógica do poder, os mais vulneráveis ficam sem vez no debate, em especial nas decisões. Por isso, a necessidade de trabalhar as mudanças climáticas também em esfera local e regional, integrar os trabalhos dessas duas esferas e levá-los à esfera global. Só assim que teremos propostas mais condizentes com a realidade dos países, regiões e cidades. No entanto, só fazer as propostas sem cumpri-las não irá mudar muita coisa na realidade do planeta. Então é necessário um trabalho integrado em várias escalas e a adoção das medidas propostas. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.